E aí, Daniel, o campeonato tá acabando, hein? Pô, que vergonha o Botafogo, o Palmeiras vai ser campeão de novo. Se contasse esse desfecho há, sei lá, 2 meses para alguém, se alguém voltasse do futuro, todo mundo ia debochar na cara do ET, não? Sem dúvida, o Botafogo abriu 12 pontos de vantagem, já estava com a mão na taça e vimos ontem na rodada que não foi o que aconteceu. O Botafogo já não tem mais chance, tem chance até de ficar fora do G4 do grupo da Libertadores direto. Nesse momento ele tá fora do G4. Vamos começar com o Palmeiras, que mostrou. Sabe, Daniel, eu tenho pensado sobre isso, né? O Palmeiras, de alguma forma, apesar dos erros do Abel, levou muito tempo para fixar o Endrick, né? Poderia ter tido um ano mais fácil. Os erros do Abel custaram, inclusive, uma Libertadores muito fácil para o Palmeiras. Era uma Libertadores, a final da Libertadores entre Fluminense e Boca são de dois times que têm menos dinheiro, menos estrutura, menos condições do que o Palmeiras. E o Palmeiras conseguiu ficar de fora dessa Libertadores, uma Libertadores que era muito tranquila para ele, foi se apresentando com uma campanha incrível. Os erros dele foram fatais, né? Mas enfim, deu tempo de corrigir graças ao desmanche do Botafogo, graças ao Flamengo ter vacilado muito durante o campeonato. O Palmeiras chega na última rodada podendo até tomar uma goleada, né? Chega com conforto, uma campanha, e isso me remete à disciplina, né? À assertividade ali. O cara tá ali todo dia fazendo o básico. Quando não dá para brilhar, mesmo com os erros, ele foi somando seus pontos. Quando todo mundo vacilou, ele estava pronto para não perder mais nenhum jogo. Porque nessa arrancada, desde que o Palmeiras assumiu ali meio que o controle, a co-liderança ou a vice-liderança, ele vem ganhando todo mundo, né? Exceto aquele jogo com o Flamengo que ele tomou uma invertida. O Palmeiras ele teve um crescimento exponencial e que eu acho que o principal responsável é também o Abel e o Endrick também, que começou a crescer muito de produção, principalmente nessa reta final. Mas a disciplina que o Abel passou para esse time do Palmeiras é algo que impressiona, porque teve um crescimento absurdo. Um time que chegou a estar fora da vice-liderança, chegou a estar muito atrás do Botafogo e hoje passa e tem que estar 9 gols à frente do Galo e 16 do Flamengo, já é o campeão virtual, né? Ninguém tira esse título do Palmeiras. Pô, 16 gols é muito gol para um saldo, né, de um campeonato. É muita diferença, né? Então é um sinal interessante, né? Dá para dizer que o Endrick ele transforma o campeonato? É o craque desse campeonato, Rodrigo? Eu diria que é o craque desse campeonato já está vendido para o Real Madrid, né? 70 milhões de euros. Eu acho que é o craque desse. Foi o cara que mudou o campeonato, que transformou, que levou o Palmeiras ao topo. Ele jogou muito em todos esses jogos da reta final, essa última arrancada do Palmeiras. O Endrick foi o principal cara, a principal estrela. Eu acho que foi, para mim, o craque do campeonato. Interessante, porque é um campeonato que teve pouco brilho individual, né? Um campeonato com um futebol coletivo do Botafogo. Muita gente tentou colar no Tiquinho Soares mas era um pouco injusto com o time do Botafogo que jogava coletivamente muito bem. Especialmente os dois volantes, o Marlon Freitas e o Tietê, os dois jogadores de lado que levavam o time nas costas. Tanto que o Botafogo continuou líder quando o Tiquinho se machucou. Isso não impactou no Botafogo. O Vitor Sá e o Júnior Santos levaram o Botafogo. E agora mesmo são os únicos jogadores que continuam jogando bem, num time todo jogando mal. E não colou. A gente sempre tenta colar num jogador, né? E muitas das vezes um time, um elenco, se você pegar o Manchester City, não dá para dizer que tem um craque no meio. Você consegue jogar com um coletivo ali, né? Agora o coletivo não está funcionando bem, o City está 3 jogos sem vencer, tomando gol em todos os jogos, porque não era o craque que decidia, era o sistema. Então, mas de qualquer maneira dá para dizer que o Endrick, quando ele entra no campeonato, ele muda a história do Palmeiras, pelo menos. A partir daí, o problema passou a ser dos outros. E aí o Palmeiras conseguiu fazer a sua parte. Sim, sim, sem dúvidas. A gente vê o brilho de algumas estrelas, né? O Tiquinho começa o campeonato voando, vira artilheiro do campeonato. O Paulinho do Atlético também jogando muito, artilheiro do campeonato hoje. Agora na reta final também voando, o Arrascaeta do Flamengo fez gols em vários jogos, foi decisivo. É que o Flamengo acabou ficando para trás nessa disputa, mas esses jogadores, tanto o Paulinho quanto o Arrascaeta e o Tiquinho, eles foram jogadores que brilharam em algum momento, mas eu acho que o jogador mais constante, que foi importante, que decidiu o campeonato, foi o Endrick, que jogou nessa reta final. Ele, para mim, ele é o que define a contratação do Real Madrid sobre o Endrick. Justifica o valor que foi pago porque ele joga muito. Acho que é a principal estrela desse campeonato.
Principal estrela, sem dúvida, o Palmeiras. Então, com esse saldo que o Daniel trouxe aqui, 9 para um, 16 para outro, um abraço, não tem mais o. O Botafogo nem é mais o caso, que o Botafogo ficou para trás no número de pontos, nem alcança mais o Palmeiras, né? Então, se tivesse vencido o Cruzeiro, mas eu imaginei, bom, o Botafogo tem a faca e o queijo agora, pode dar de 12-0 no Cruzeiro, e... mas ele não conseguiu sequer fazer um no Cruzeiro. Aliás, foi um jogo de compadre. E vamos falar um pouquinho do Botafogo nesse nosso primeiro vídeo, para gente encerrar com algo que eu acho interessante, Daniel. A falta de senso crítico nas análises do Botafogo. O Botafogo veio desmanchando, veio derretendo na competição, a olhos vistos, e tem muitas características nesse derretimento que são explicáveis. Chamar de inexplicável o Botafogo é ter muita preguiça de avaliar os fatos. O Botafogo, ele, primeiro, mostrou um descompromisso, um selo, assim, uma união entre diretoria, jogadores e torcida que eu nunca tinha visto. Quando você chancela, você dá carta branca para uma diretoria, você está, no mínimo, toda diretoria tem que trabalhar sob pressão, como é a do Palmeiras. Com todos os títulos, a Leila tem que andar com segurança. Eu acredito nesse tipo de coisa, amigo. Não na violência, mas acredito que um time grande tem que ter todo mundo sob uma certa pressão, que é uma pressão que a torcida do Botafogo não impôs ao Botafogo quando começou a perder. O Botafogo ia perdendo e todo mundo, não, mas ainda é líder, ainda é líder. Pô, é líder até o dia que alguém passar. E no dia que passou, ele não recuperou mais. E o Botafogo, mesmo quando perdeu a liderança, teve a oportunidade no jogo contra o Santos de voltar à liderança e perdeu essa oportunidade ao tomar um gol no último minuto. Então, quando o Botafogo escalava o Segovinha e estava tudo bem, um jogador claramente sem nível para estar numa primeira divisão, num time de liderança do campeonato. Quando o Botafogo meteu 40 milhões, o Diego Hernandes estava tudo bem. Quando o Botafogo dispensou alguns dos seus reservas, por exemplo, o Segovão, que era um zagueiro muito melhor que o Felipe Sampaio, tudo bem. Quando o Botafogo vergonhosamente vendeu no meio do campeonato para o Lyon, numa espécie de pirâmide feita pelo Textor, o Adrielson e o Lucas Perry, dois seus principais jogadores, tudo bem. Estava sempre tudo bem. Tudo bem, não houve sequer uma pressão, uma movimentação, nem por parte da crítica, nem por parte da torcida. E esse conluio de incompetências, de letargia, redundaram no Botafogo achar que estava tudo bem, perder, tá tudo certo, vamos tomar um gol no último minuto, vamos tomar outra virada, que ninguém não vai acontecer nada com a gente. E de fato não aconteceu. O que aconteceu foi que o Botafogo está em quinto, num campeonato que ele já era para ter ganho. Isso é inacreditável, Daniel. Não, sem dúvida. Você falou sobre a pressão que os times precisam. A gente vê o Palmeiras, que é uma pressão absurda, principalmente com a eliminação na Libertadores, que é uma eliminação numa Libertadores fácil. O Flamengo perdendo tudo no ano, né? Com uma pressão absurda em cima de diretoria, em cima dos técnicos que teve, Vitor Pereira e Sampaoli, agora também no último que foi. Então nós vemos todos os times que brigam com uma pressão. O que vem com menos pressão, que eu imagino, é o Galo, que não vinha com essa obrigação de ganhar, mas com a competência ele chegou. Ele brigou por ser um time competente, um time mais competente que o Botafogo, que liderou por um bom tempo e que agora não chega. O Atlético, ele chegou a estar em má fase com o Filipão muito contestado, e chega agora na briga. E o Botafogo, eu acredito que um grande responsável pela queda é a desmotivação, porque você vê a saída do Luiz Castro no meio do ano, pro Al Nassr da Arábia. A gente teve o Tiquinho lesionando, e tipo assim, várias coisas foram fazendo o desempenho do Botafogo cair. Mas é líder, mas aí vende o Adrielson e o Perry, que são dois dos principais jogadores, e aí a confiança, o Botafogo vai caindo, porque vai perdendo um jogo aqui e o time desmonta, né? Agora chega na reta final, o time já não tem mais confiança nenhuma. Eu não acredito que o time do Botafogo seja ruim o suficiente para claro que não, fora desses 5, mas é um time desmotivado, um time que não tem motivação para chegar. Porque há 5 rodadas atrás, o Botafogo, que chegou mês passado, o Botafogo tinha 15 pontos de vantagem. Agora o Botafogo está a 5 de vantagem do Palmeiras, a de desvantagem. Uma vergonha, o Atlético tirou 21 pontos do Botafogo e ainda passou. É uma vergonha, é inédito esse fato. Não há nada que se pareça com isso, porque é um time que jogava muito bem. E, assim, colar a pecha de inexplicável para esse Botafogo é ter muita preguiça da análise. A análise é muito acrítica hoje, a análise não vê jogos. E assim, a gente vem aqui para exatamente tentar destrinchar, explicar. Por exemplo, por que perdeu o Caçapa
para um time da Bélgica, se o Caçapa estava com 100% de aproveitamento. Isso é uma incompetência. Isso aí é uma falta de comprometimento, inclusive compromete o modelo da SAF. O modelo da SAF ele é totalmente comprometido pelas atitudes tomadas pela diretoria do Botafogo. A diretoria do Botafogo, ela meio que colocou o Botafogo num patamar inferior da sua holding. Como é que o Botafogo lidera o campeonato e perde o treinador para um time da Bélgica, bicho? Não faz sentido nenhum, não é nem um dos melhores da Bélgica, é um time pequeno. Isso mostra o quanto a diretoria do Botafogo trabalhou contra o time mesmo, né? Agora, trabalhou contra o time sem que levasse pancada nem de torcida, nem de imprensa, nem de nada. A figura do Texas é como se fosse a figura do salvador da pátria. Chegou aqui para salvar. Que isso, gente? Que isso? Os times passam por situações gravíssimas em sua história, por problemas financeiros e tudo isso, mas eles estão aí todos centenários, todos têm 100 anos de sobrevivência. Quais são as entidades que sobrevivem 100 anos? Os times de futebol sobrevivem 100 anos, eles não precisam de forasteiros. E hoje dá para dizer que qualquer um que acene aí com meia dúzia de notas de dólares vem e acaba levando o coração de todo mundo, né? O Textor chega como essa imagem de Messias para o Botafogo, de salvador da pátria, até porque o time sobe da segunda divisão, é o time que vem para... Ele teve sua pior campanha na história do brasileiro há pouco tempo atrás, sendo rebaixado, e o Textor chega com essa imagem de salvador, de vou ajudar o Botafogo a ser grande de novo, e ele se provou numa administração muito fraca do Botafogo, perde o Luiz Castro para o time da Arábia, e aí... O Luiz Castro, entendeu? Ok, porque veio muito dinheiro. Sim, dá para entender, é o único que dá para entender. A partir dali não dá para entender mais nada. Mas a sequência é o que é o pior, porque aí o Caçapa, muito bem no Botafogo, consegue continuar mantendo o Botafogo no topo, e aí ele perde para um time da Bélgica, que é um time pequeno da Bélgica, e é inexplicável isso para mim. Essa parte é inexplicável, o Botafogo perder, a não ser incompetência, é a única coisa que explica, porque perde o Caçapa, e aí traz o Bruno Lage, né? Que é um português que faz um trabalho muito ruim, perde praticamente toda a gordura que o Botafogo armazenou no campeonato inteiro. E agora, depois o Lúcio Flávio, que também foi muito mal e terminou de destruir o Botafogo. E o Thiago Nunes chega já com a bomba na mão, ele já não tinha muito o que fazer. Ele chega já com o Botafogo entregue, ele talvez tentar motivar o time ali para tentar passar a liderança, mas não tinha o que fazer. Thiago Nunes tem uma virtude de não ter perdido nenhum jogo, né? Que nesse parece brincadeira. Mas se o Botafogo não tivesse feito esses 3 pontos aí, o Botafogo estava preso fácil para sair até da briga lá atrás, né? Então ele teve essa virtude, esse mérito de não perder e tomou 2 gols no último minuto. Era para o Botafogo, ontem não, mas era para o Botafogo ter feito aí 7 pontos com ele e talvez seja um alento para o ano que vem. Essa identificação que eu digo, ele identificar, né? Esse panorama mais real de ele olhar esse um mês aí no Botafogo e virar para a diretoria e falar assim, isso aqui não dá, isso aqui não tem peso emocional para jogar no Botafogo, isso aqui não tem compromisso com título, isso aqui, porque tem uma hora, cara, que o jogador, com todos os problemas de lado, ele tem que resolver. Ele tem que botar o jogo debaixo do braço, porque ninguém ali tá de graça, não. É um com 700 pontos por mês, é outro 500 mil, e a gente precisa, nesse momento, atribuir responsabilidade para os caras que ganham um dinheiro desse num país como o Brasil, pô. O cara tem que ter, porque o futebol é o único lugar que o cara ganha 1 milhão e não tem responsabilidade nenhuma. O Gabigol ganha 1.600.000 e tá no banco tranquilão, sem fazer gol, e tá tudo bem. Isso é o único lugar do mundo, o único esporte, é o único modelo de negócio do mundo em que não há uma cobrança compatível. Qualquer executivo que ganhe mais de 50 mil trabalha 18 horas por dia, meu irmão. Isso aí o cara é workaholic, o cara está sendo cobrado com a faca no pescoço. Isso em qualquer lugar do mundo, em qualquer telecom, em qualquer empresa grande do mundo, o cara trabalha 16, 18 horas por dia quando ganha mais de 50 mil, e no futebol o reserva do reserva ganha mais de 50 mil e tem uma vida doce, com folga, com tudo tranquilo. Que história é essa? Que parada maluca, Daniel? É exatamente isso. O Botafogo também faltou nessa reta final o cara que chamasse a responsabilidade para ele. É o que a gente falou do Hendrick no Palmeiras. O cara percebeu que o Palmeiras estava mal e matou no peito e falou: deixa que eu resolvo. E foi para cima e decidiu o campeonato. Hoje é líder do principal jogador. Então, beleza. O Botafogo não tem um cara que precisava. O Tiquinho Soares a gente viu que acabou passando. Os meio-campistas, o Tietê, esses caras, eles não têm a capacidade de decidir por jogarem mais atrás, né?
Os caras não tem como chamar o campeonato para si. É isso. É isso. Então, beleza. Amanhã a gente volta trazendo aí um apanhado, tentando analisar essa última rodada, né? Claro que com o Palmeiras muito favorecido, aí joga pelo empate. O Cruzeiro com empate meio que não cai, o Palmeiras com empate meio que vence. Então, não sei por que esse jogo não ser empate. É, não, É a única explicação. É o único. eu não vejo por que esse jogo começar e terminar com o mesmo placar de 0-0. Mas vamos falar disso amanhã então, Daniel. Vai lá. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Até mais. Valeu, então.